Pessoal, muito bem-vindo e na aula de hoje nós vamos aí conversar sobre Cesareia Marítima. Tá aí o slide para que possamos acompanhar e nos ajudar na nossa aula, no nosso encontro de hoje, explorando Cesareia Marítima, um olhar histórico, arqueológico e literário. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é um enquadramento, né? Necessitamos fazer aí, de certo modo, um enquadramento geográfico. Então, para facilitar, está aqui essa região que na antiguidade pré-clássica, né, foi aí chamado também da região da Fenícia. Nós temos Tiro, nós temos um pouco acima, mais ao norte, Sidom, nós temos aqui Dor, e entre Dor e Jopa, né, ou Jope, né, nós conhecemos também essa cidade, nós temos Cesareia Marítima, com a um pouco de distância aqui de Jerusalém, nós estamos diante de uma localização muito geográfica. Obviamente, Cesareia Marítima é um nome, é uma cidade que foi construída praticamente do zero, já vamos falar sobre isso, na altura do primeiro século, caminhando para o desfecho do primeiro século, sob o rei da Judéia, Herodes o Grande. Esta é uma região extremamente estratégica, porque ela tem poder, né? Por conta da sua localização, ela tem poder, então, de conectar a área comercial. Aqui você pode, dessa parte aqui, nós vamos ter aí a parte ocidental, e dessa parte aqui, mais para cá, né, nós vamos ter talvez melhor seria nessa direção, vamos ter aqui a Mesopotâmia, vamos ter aqui na parte de baixo, né? Aqui nessa parte de baixo, nessa parte de baixo aqui nós vamos encontrar então a região do Egito. Cadê? Deixa eu colocar aqui para facilitar. Então, bem mais aqui para baixo, vamos encontrar a região do Egito. É uma região estratégica. Cesareia Marítima não foi um acidente, foi pensada estrategicamente para ser palco de avanço comercial e cultural. Cesareia Marítima é uma cidade dentro do território da Judéia, mas que vai desempenhar toda uma função greco-romana, ok? Então, vamos aqui adiante, vamos fazer então um enquadramento aí, um enquadramento histórico e arqueológico. A primeira coisa que nós podemos pontuar é que antes essa região era uma região, uma espécie de assentamento fenício, né? Se chamava Torre de Estratão, Stratones Turres. E na altura dos Aquemênidas, ou seja, lá na altura do quarto século antes de Cristo, a região foi fundada e controlada por comerciantes e reis vindo de Sidom, né, provavelmente aí no reinado de Estratão, por isso é chamada Torre de Estratão, por isso o nome, né, vindos de Sidom. Provavelmente na altura aí do período de Cambises II, talvez um pouco mais adiante, é que essa região foi cedida, né, foi em forma de agradecimento por apoio dos sidônios ao Império Aquemênida, persa Aquemênida. Ah, então, essa região ali que está entre, que seria a Cesareia Marítima, né? Que naquela altura chamada, porque tinha uma torre, né? A Torre de Estratão, essa região foi cedida, foi presenteada pelos Aquemênidas para os sidônios que estão lá acima de Tiro. Já mostramos anteriormente no enquadramento ali geográfico. Então, o geógrafo grego Estrabão relatou o desembarque de um pequeno navio na Torre de Estrato, ou Estratão, mas pouco mais se sabe sobre o assunto, né? Então, antes disso, nessa altura do século IV, século III, é difícil ter informações, né, com relação a essa região. E o período, obviamente, muito forte dessa região, o período pujante, o período de muitas construções, de grandes construções, de um empreendimento enorme, se dá no chamado período herodiano, né, que vai do 22 nessa região, 22 antes de Cristo até 6 depois de Cristo. Aí a gente vai fazer rapidamente um enquadramento histórico sobre o Herodes.
Herodes o Grande era o rei dos judeus e governou a Judéia aí da altura de 37 até 4. Ele era considerado, visto como usurpador do trono legítimo dos Asmoneus. Lembrando aí que nesse período chamado interbíblico intertestamentário, tem um curso que trabalha exatamente sobre essa temática. Existiu um silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus, e nesse curso, então, eu apresento com detalhes, né, o cisma entre judeus e samaritanos, o surgimento dos grupos religiosos, fariseus, saduceus, o nascimento, né, dessa comunidade de Qumran, os textos manuscritos do Mar Morto, ou seja, é um curso bem completo que você pode depois localizar no Hotmart. E quando nós estamos aí diante, né, desse período tenso na altura do primeiro século antes de Cristo, é necessário lembrar que um século antes, ou seja, no segundo século antes de Cristo, nós temos uma tensão entre Judéia com os asmoneus, sobretudo com João Hircano I, com os samaritanos e com os idumeus. Lembrando que essa região da Idumeia é o antigo reino de Edom, ok? Então sempre fez fronteira ali com a região do antigo reino de Judá, e nessa altura a tensão foi significativamente elevada. Pois bem, Herodes, ele é uma espécie de judeu forçado, porque assim foi feito desde os meados do segundo século por João Hircano I, mas ele não deixa de ser etnicamente, né, um idumeu. E por intermédio, então, das suas combinações, da sua relação diretamente com Roma, já desenvolvida a partir do seu pai, ele, de certo modo, assume o governo e se torna meio que um rei, né, de certa medida, tendo um certo destaque, uma certa liberdade para governar toda a região da Judéia. Ele vai desempenhar grandes e grandes construções. Por conta disso, o que ele vai fazer? A partir das gigantescas construções, alguém tem que pagar, e os impostos eram pesadíssimos, e por conta disso a aristocracia da Judéia não se simpatizava, não tinha um olhar positivo para o Herodes, chamado Herodes o Grande. É muito interessante observar que a Cesareia Marítima vai ser uma espécie de Roma dentro do território da Palestina. E um pouquinho ali na altura do ano 19, no ano 20, ano 19, ele faz uma expansão significativa do Templo de Jerusalém, lá em Jerusalém. Mas aqui, a partir do ano 22, faz várias construções. Começa uma cidade, pega uma espécie de vila e constrói uma cidade imponente, com vários elementos que são marcadores significativos da cultura greco-romana. Então, vamos aqui então, depois da sua morte, ele morre no ano 4, quem assume do ano 4 até o ano 6 é o seu filho Arquelau, né? Alguns dizem que seria o filho preferido dele, né? Ele vai fazer uma divisão entre os filhos. Essa região, então, da Judéia fica com Arquelau, e Arquelau, então, vai ser retirado, deposto. Augusto tira ele do governo dessa região e muda, então, a política, certo? Judeus e samaritanos, vamos ver o motivo, né? Dessa saída, na verdade, dessa a expulsão, retirada desse tão posto estratégico, político, né, que era a região de Cesareia Marítima. Como que isso aconteceu? Por quê? Né? Há alguns elementos, mas um elemento muito forte é que judeus e samaritanos, e olha que nessa altura já são, de certo modo, inimigos, né? Judeus e samaritanos uniram-se contra Arquelau, e no ano 6, então depois de 10 anos de governo, aqui ó, como se fosse do 4 até o 0, 4 anos, mais 6, 10 anos, apenas 10 anos governando. Então depois disso, onde judeus e samaritanos aí fizeram uma espécie de embaixada conjunta, né, a aristocracia judaica e samaritana foi até Roma e apresentou uma queixa formal acusando Arquelau, né? Chegou a rimar, formal acusando Arquelau. Então Augusto, que prezava
pela Pax Romana, por essa ausência de caos político, religioso, conflito, porque isso desvirtua, isso tira o foco do pagamento de impostos. O que ele vai fazer? Ele vai retirar é, Arquelau do poder, porque para ele manter Arquelau no trono significaria enfrentar uma revolta, uma rebelião iminente em uma região de fronteira estratégica. Lembra lá atrás falamos que essa região é uma região mega estratégica, né? É uma região muito especial porque ela está ali conectando o mundo ocidental, o mundo oriental, conectando Grécia com Mesopotâmia, a parte do norte, depois a do Levante, a parte do a extremo sul, no Egito, e então é uma região que Arquelau então toma uma decisão. Arquelau não, o Augusto toma uma decisão com relação a Arquelau. Então, nessa altura, aí a partir do ano 6 até o ano 41, a Judéia passou a ser governada por prefeitos. E é por isso que nós encontramos na janela temporal de 26 a 36 um prefeito chamado, e já vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, um prefeito chamado Pilatos, ok? Daqui a pouco vamos dar um detalhe aqui arqueológico de uma inscrição que lança a luz sobre a vida de Pilatos. E depois, o que nós encontramos, né? Depois, aí temos um período, um intervalo, já vamos mencionar daqui a pouco também como se deu esse intervalo e como que é possível encontrar esse intervalo no texto bíblico, mas numa certa altura, 41 a 44, tivemos de novo um descendente, né, de Herodes o Grande, o seu neto, Herodes Agripa I. Mas depois disso, do 44 até o 66, o que nós vamos ter é procuradores. E está aí, o texto bíblico nós conhecemos, né, é nos apresentado dois procuradores, né, o Félix, o Festo, quando Paulo está diante deles apresentando a sua defesa. Pois bem, caminhando, vamos dar uma olhada aqui de modo panorâmico. Primeiro, de modo panorâmico, a gente olha isso aqui e fica impressionado, tá? Região portuária, aqui o hipódromo, já vamos mostrar, região do palácio, de que depois seria chamado de pretório, tá? Onde Paulo ficou no tempo que ficou em Cesareia. Essa região aqui já vamos apresentar, que é o caso, aqui é o teatro construído por Herodes, e é uma região muito estratégica, muito grande, muito perpassada e mergulhada na cultura romana, certo? E vamos então apresentar aqui algumas construções. Está aqui. E a primeira coisa que eu quero mencionar é essa questão, de volta a esse mapa, que é a construção do Porto de Cesareia, chamado Porto Sebastos. E olha que coisa interessante, o nome oficial do porto construído por Herodes, essa construção ela é conjunta, a construção da cidade, a construção do porto, e depois faz um empreendimento de um teatro, de um hipódromo, para que pudesse então difundir a cultura. Nós estamos então diante de um porto que teve como o seu título, né, o nome oficial, Sebastos, que seria o mesmo, o equivalente, né, a tradução, de certo modo, para o título honorífico latino Augustus. Ambos significam venerável e majestoso. Então, esse título foi concedido ao imperador romano Otávio Augusto, certo? E o que nós vamos ter é essa dupla, tá aí, a dupla, o duplo reconhecimento, a dupla homenagem que Herodes o Grande faz a Augusto. E é interessante observar que ele está no poder por conta dessa manobra política que Roma fez a seu favor. O pai dele, já mencionei, já estava imerso nessa vida, ele já estava imerso nesse entrelaçamento político, religioso com Roma, e quem recebe também um benefício, né, dessas tratativas políticas é o seu filho. E o seu filho quer responder, quer agradecer, quer demonstrar, de certo modo, aí
quer demonstrar então a sua gratidão. E ele faz uma cidade e faz, a partir dessa cidade, coloca nessa cidade um nome que menciona um título, César, e que também faz menção aí ao imperador. Então, aqui uma dupla homenagem no porto e também a partir da cidade. O porto de Cesareia era ainda mais notável por estar localizado em um trecho de 64 quilômetros. Então, se você observar aí de Dor até Jopa, né, isso que nós vamos daqui a pouquinho identificar, nós vamos ter 64 quilômetros, onde você vai ter essa costa mediterrânea, lembrando que isso aqui é o mar Mediterrâneo, ok? Na região de Cesareia, sendo uma linha ininterrupta de areia e falésias. Ali, pela primeira vez na história, Herodes construiu um porto em mar aberto. E foi uma arquitetura e foi um empreendimento tão, tão significativo, que chamou a atenção de outras construções portuárias, tomando o porto de Cesareia como exemplo de tão bem elaborado, concretizado que foi. E aí temos aqui, então, entre Dor, né, a 13 quilômetros, ao norte de Cesareia, e Jafa, ou Jope, a 51 quilômetros, ao sul estendia-se aí um trecho de 64 quilômetros de costa mediterrânea inóspita, sem qualquer porto natural de navios. Então, vamos agora, depois de apresentar essa tão importante construção, que foi o porto, vamos olhar agora para uma outra construção, o teatro. Olha esse espaço, olha a preservação desse espaço, construído a partir do ano 22 depois de Cristo. Como é possível você chegar lá hoje e encontrar esse espaço bem preservado? Em agosto de 2025, eu estive em Roma, fui no Coliseu, e o Coliseu, que é uma espécie de anfiteatro, ok? O teatro é como se fosse a metade, né? Aí, a grosso modo, a metade do anfiteatro, anfi, a ideia de duplo. Então, eu vi o nível de preservação daquela construção. Se você for em Cesareia Marítima, não deve confundir, por exemplo, Cesareia de Filipe, tá? E Cesareia Marítima, essa Cesareia aqui. Se você for lá, você vai encontrar, olha que coisa interessante, esse teatro, que deve caber aí numa margem mais segura entre 3.500 e 5.000 pessoas. Depois, sob influência bizantina, ele foi aumentado, e alguns pontuam a possibilidade, né, indicam a possibilidade, depois dessa expansão desse teatro, ter recebido aí a oportunidade, depois da expansão, ser possível colocar em torno de 7.000, 8.000 pessoas. Nós estamos falando de uma construção aí incrível, que dava, como nós mostramos lá no nosso mapa, naquele mapa que faz um panorama, né, um mapa de um drone, não sei, alguma coisa assim, das alturas. É uma construção que você via todo o Mediterrâneo, você via ali o mar, e isso muito bem pensado, muito bem estruturado, não diferente, o palácio também com essa mesma identidade, o hipódromo com essa mesma característica. Que coisa interessante, que visão, que perspectiva, mas obviamente isso era o espaço frequentado somente ali no entretenimento dos trabalhadores, porque nessa região, essa região de palácio, essa região do templo, essa região é uma região mais eletizada. Mas vamos olhar aqui, porque nessa região, nesse espaço do teatro, foi encontrado aí pelos arqueólogos, na altura dos anos 60, a famosa inscrição que menciona o prefeito Pilatos. Lembra? Pilatos foi prefeito entre 26 e 36. Então, nessa altura, ele morava, residia ali, ok? Por isso que temos a possibilidade de Paulo ter ficado também naquela região onde eu mencionei para vocês, chamado de Pretório, e vamos apresentar aqui o olhar que podemos fazer para o texto de Atos e identificar menções a esse julgamento de Paulo quando ali esteve, mas
temos ali naquela região a residência do Pilatos, a residência também depois do Félix, do Festo, e olha que coisa interessante, né? Aí encontrado o bloco de calcário contém uma inscrição fragmentária em latim. Olha que coisa bonita, que coisa extraordinária. Aqui em cima tá, você consegue observar, olha, Tiberium, olha aqui, um M no final, né? Aqui você vai ver, antes disso vem escrito prefeito, e aí você vai ver aqui, ó, o I, o L, o A, aqui você teria, ó, Pilatos, olha aqui, o S no final. Então, nessa região foi encontrada pelos arqueólogos essa pedra, né, espécie de bloco de calcário escrito em latim. Olha que coisa interessante. Até uma certa altura se pensava até na possibilidade de Pilatos ter sido somente uma espécie de construção literária, né, porque a informação que se tinha, ah, ela era, de certo modo, a partir de elementos textuais, né? Mas aqui nós temos que também é um texto, uma epigrafia, de certo modo, mas é um documento, acaba sendo aí, um achado arqueológico que lança luz sobre a sociedade. Então, nessa altura, temos aí dois relevantes nomes que podem ser encontrados na história também, no background aí do Novo Testamento. Mas olha que coisa interessante, também cruzando aí a possibilidade de cruzar fontes. Esse é o exercício que nós vamos fazer agora. Discurso de Agripa I foi no teatro. Nesse teatro, e Agripa I lembra daquela informação, do período de intervalo entre prefeitos e procuradores, a decisão de Cláudio foi, imperador Cláudio, colocar, depois de um tempo, né, de não ter nenhum descendente, a decisão dele é colocar um descendente de Herodes, a decisão dele é colocar um descendente de Herodes. E aí o que nós encontramos? Encontramos Agripa I, neto de Herodes o Grande, assumindo esse governo dessa região, da Judéia, e nesse caso de Cesareia Marítima. Então, aqui ele fez um discurso e aqui também, segundo o relato que nós podemos identificar, aconteceu a sua morte. Vamos fazer então aqui um cruzamento de fontes. Nós vamos pegar o texto de Joséfo e vamos também pegar aqui o texto de Atos 12, 21 e 22.